É isso, estamos online, aparecendo aqui pra galera. Agora sim, deixa eu botar aqui minha plantinha linda ali atrás, que foi convidado também para participar de hoje aqui. E tô sem luz, peraí. Faça-se a luz. Ah, melhorou, né? Agora você me vê melhor, né? Galerinha do meu coração, do meu sétimo lindo ano, como sempre, voltando aqui a utilizar o livro de vocês, capítulo 13, abram aí na nossa linda e maravilhosa página 168, para a gente falar do capítulo 13 hoje, as estruturas vegetais, tá? De raiz, caule e folha. A gente vai começar, obviamente, para dizer o que cada um deles faz, né? E a partir daí a gente vai ter alguns exercícios, algumas coisas para fazer no final do capítulo. Espero que vocês estejam indo muito bem, espero que vocês estejam bem. Estou com saudade muito grande, muita saudade de vocês, sinceramente. Estou muito feliz porque a gente pode se ver pelo menos uma vez por semana, né? Naquele encontro. Nossa, esse reloginho tem que sair daqui. Ah, agora o reloginho saiu. Vamos lá, galerinha. Eu acho que eu vou deixar o reloginho aqui hoje. Hoje eu vou deixar o relógio participar aqui do nosso processo pedagógico. Não tem problema não. Hoje ele vai ficar aqui. Porque eu gosto dele. Brincadeira, ele vai sair daqui. Sai. Aí ele sai, ó. Quando eu aperto aqui, ele volta. Ah, ele volta e aí ele sai. Aí ele. Ah, meu Deus do céu, coisa linda. Vamos começar, galera, do mais básico, né? Que é a raiz, tá? Para que serve a raiz? A raiz, o grande cerne, a grande necessidade de ter uma raiz para as plantas é que elas são responsáveis por absorver água e sais minerais do meio onde ela está. Olha só. E aí cada tipo de raiz vai ter um tipo de trabalho a ser feito. Você vai fazer um trabalho diferenciado. Por exemplo, olha aqui. A gente tem um tipo de raiz chamado de coifa. Né? Logo na página 169 tem uma fotinho de uma raiz, uma planta, tá ali normal, com as partes, tá? Então a gente tem ali uma raiz lateral, que é uma raiz que está saindo da raiz principal. A gente tem a própria raiz principal, que é essa que está de amarelinha aí. O número 2 é a raiz lateral incipiente, ou seja, que ela vai se produzir ainda, ela não é uma raiz em si. Olha a coceira no olho. A número 3 são os pelinhos absorventes, é onde rola a troca mesmo, onde vai acontecer a água entrar junto com os sais minerais. A número 4 é a zona de alongamento, ou seja, é a parte onde a raiz está crescendo. E a número 5 é a calíptra, ou seja, é a parte que a raiz vai furar o solo, é uma parte mais resistente, que vocês podem notar que ela está cinza aí. Por quê? Porque ela tem um revestimento extra de células, então ela consegue entrar mais no solo. Então é ela que vai abrir caminho para poder a nossa raiz crescer. Os tipos, né, de geral, elas dependem da região, tá? Que a gente vai ter, e os tipos de raiz elas vão servir para tipos de plantas diferentes. Na página 170, olha que coisa maneira, tem vários tipos de raiz aí. Vários. Olha, a gente tem raízes que ficam por cima do solo, algumas raízes que são basicamente modificadas para servir como reservatório de alimento, né? A gente tem uma raiz que é a raiz que a gente chama de raiz aérea, que é a raiz das orquídeas, muito legal, são raízes muito diferentes. A primeira que a gente tem na página 171 é a raiz tubular, tá? Que são raízes achatadas, como se fossem tábuas, tá? Que também chamadas de tabulares, tá? Que elas servem basicamente para ajudar o caule a ficar em pé. Então imagina que você vai ter uma árvore muito grande, como essa caneta aqui, você precisa de uma raiz que ela parta de um ponto e ela faça a escora. Então é como se fossem várias escorinhas. Vamos botar esse papelzinho aqui, ó. Ele vai ficar em pé, não vai dar para vocês verem, mas ele consegue escorar a raiz para cair a raiz não cair. Essas raízes tabulares, por conta do nome de tábua, né, ela ajuda na fixação e no sustento do caule. A gente tem também as raízes respiratórias, sim, raízes que servem para trocar oxigênio com o meio. Tá? Isso acontece principalmente em áreas alagadas, áreas que as árvores estão lá, mas do nada o solo é coberto de água e é muita água. Então as raízes não conseguem trocar esse gás direitinho com o solo, elas precisam subir e fazer essa respiração. Também conhecido como pneumatóforo. Coisa fofa, né? Olha ali que vocês olharem aqui, ó, na página 171, a segunda fotinho é durante uma maré vazante, ou seja, enquanto ela está indo embora, ou também na parte da maré cheia, né? A gente pode ver essa galera aqui exposta
para realizar essas trocas de gases. A gente também tem a raiz do tipo escora, mas olha a diferença da raiz escora para a raiz tabular. A raiz tabular, ela tem faixas para ajudar ali o caule a ficar em pé, certo? Mas olha só, ela tem essas faixas, como a da figueira, por exemplo, mas ela não sai do caule. Ela é uma raiz mesmo, ela não vai crescer até lá em cima. Já as de escora, se vocês olharem, elas vão sair do meio do caule, assim, ó, para escorar como se fossem grandes pés gigantes, assim. Então vai sair um monte de raiz, um monte de raiz. É muito fácil a gente encontrar essa galera nos manguezais. Fez um tim, assim, de repente. Muito fácil de encontrar essa galera nos manguezais. Por que nos manguezais? Por causa que o solo é fofo. E como o solo é fofo, conforme a raiz vai crescendo, ela vai caindo. Então ela precisa de várias estruturas para poder ajudar ela também a fixar. Então a diferença entre a raiz tabular e essa raiz de escora é que as raízes de escora, elas saem do caule. Elas podem produzir ramos a partir dos ramos e dos caules das folhas, das plantas, tá ok? As raízes tuberosas, que são as mais maneiras e que eu acho também mais gostosas, são as raízes que guardam nutrientes. A gente conhece uma delas ali, ó, tem ali um exemplo clássico ali da nossa cenourinha, mas também tem a batata doce, a mandioca, né? Então, alguns tipos de batata, alguns tipos. Como assim? Porque a gente chama de batata, mas não é batata. Eu vou explicar para vocês que, por exemplo, a batata que a gente come é um caule, não é uma raiz. Apesar de estar debaixo da terra, é um caule, muito louco, né? Então, a gente tem essas raízes tuberosas. A gente, por último, vai ter as raízes sugadoras, que servem para quê? Para subir em outras árvores, entrar ali, ó, perfurar o caule dessas árvores, subir nas árvorezinhas e absorver os nutrientes direto dela. São consideradas pragas, né? São plantas parasitas que têm essas raízes sugadoras. Notem, nem toda planta que está em cima de outra planta é uma planta parasita. Algumas plantas, elas podem estar em outras plantas, mas só ali epifitismo, elas só podem estar em cima de boa, tranquilidade, curtindo a vida na moral, tendo uma qualidade de vida de boa, só para ficar no alto, ajudando ele, pegando uma carona nessa planta aí, tá bom? Os exercícios vocês já sabem que é para vocês fazerem, né? Então vamos agora partir para o caule. O caule, ele vai servir, obviamente, para transportar a seiva bruta, ou seja, água e sais minerais, para as folhas, para que as folhas possam fazer o processo de fotossíntese e transformar essa seiva bruta em seiva elaborada, que tem muita glicose, muito açuquinha, e aí vai voltar para o caule, e o caule vai redistribuir toda essa seiva para a planta inteira. Então, o caule serve basicamente como transporte de substâncias, tá? Além de sustentar todas as folhinhas em seus devidos lugares, né? Para elas poderem ficar bonitinhas lá. Também elas vão sustentar as flores, vão sustentar os frutos, não só as folhas, né? Que algumas plantas não têm folhas e frutos, como vocês já falaram, como a gente já conversou. Então, o crescimento desse caule é chamado de um crescimento fototropismo positivo. O que é isso? Ele vai crescer na direção da luz. Se você botar a luz do lado, ele vai fazer assim, ó, pro lado. Se você botar a luz em cima, ele vai, ó, para cima. Quando a gente voltar para as aulas, a gente vai fazer uns exercícios bem legais que dá para a gente fazer dentro da sala de aula, mas tem umas experiências que dá para fazer com isso aí, a gente vai fazer junto. Podem ficar tranquilos. Bom, existem alguns tipos de caule, tá? Mas antes da gente falar dos tipos de caule, a gente tem que falar das características do próprio caule. Bom, ali na fotinho da página 174, vocês vão ver ali uma haste de bambu, onde vocês conseguem ver a letra A, o nó, que é o encontro de duas gemas laterais. A própria gema, né, que é o que permite o crescimento do caule, é ali onde tem as células de crescimento. É até onde o caule vai crescer, aí ele vai parar de crescer um pouquinho, vai formar outras gemas, aquela gema vai crescer mais um pouquinho, e vai formar outras, vai crescer mais um pouquinho, e vai crescendo até a gente, ó, não estou te enxergando, caule. Mas basicamente isso. O nó, né, que é esse encontro, o entrenó, que é uma região entre dois nós, é o lateral, que vai fazer com que ela faça os ramos. Então, olha só, a gema apical vai fazer ela crescer para cima e as gemas laterais vão fazer ela abrir os galhos. Facinho, de boa. Então, vamos lá. Tipos de caule. O primeiro é o tronco,
né, que ele vai ser bem desenvolvido, sendo mais típicos em florestas. A gente tem goiabeira, mangueira, laranjeira. Tem o colmo, que ele não é ramificado, ele não vai ter nós entre nós bem visíveis, tá? E ele pode ser oco, por exemplo, como o bambu. Ele vai ter nós entre nós bem visíveis. A haste, que é aquele caule bem fininho que pode fazer fotossíntese igual o da minha plantinha aqui atrás. Agora que ela já está aqui do meu ladinho, ó, vocês podem ver as raízes aqui dentro, tá? Tem raízes aqui dentro. Aqui, esse é o tipo de caule que faz fotossíntese, é um caule bem fininho, as raízes estão aqui dentro, na água, ó. Olha lá as raízes. Aqui um caule bem fininho, aqui as folhinhas dela, meus pepês, todos os pepês. Meu Deus, tá saindo aqui, ela quase estava se afogando, o outro bebê que tá nascendo. Tá nascendo um bebê aqui, ó. Tá nascendo uma folhinha nova, já tava morrendo afogada, coitada. Essas são as hastes. Essas eu vou deixar ela aqui do ladinho, aqui para ela aparecer. Pra ficar aparecendo na aula que eu tô falando de plantinhas, ela tem que aparecer, né? Então, a gente tem ali as hastes, né? Que são essas lindas e maravilhosas, esses caulezinhos que fazem fotossíntese. A gente tem a estipe, que são caules não ramificados também, é bem fácil da gente perceber, como por exemplo o caule dos nossos amigos coqueirões. O bulbo, que é o caule da cebola, olha que legal, a cebola é um caule, né? Esse bulbo, que tem várias camadas, esse caule de várias camadas que parecem folhas, na verdade aquilo ali é um caule, a cebola é um caulezinho, só que é um caule que fica debaixo da terra. Assim como os tubérculos, se você olhar, a gente tem a nossa linda e maravilhosa batata inglesa, nossa batatinha, é um tubérculo. Pode ver ali, ó, na fotinho da batata que você vai ver, ó, tem uma bolinha que é a batata e várias raízes saindo da batata. A batata em si é o caule, tá? E as raízes se formam através dela, inclusive a folhinha que sai da terra. O bulbo, o rizoma e o tubérculo são 3 tipos de caule que ficam debaixo da terra, ficam enterrados. O resto, a maioria deles, ele vai sair da terra. Existem tipos de caules também que são chamados de estolho, caules trepadores, são caules de plantas que sobem em lugares. Esse caule aqui, ele tem essa característica, ó. Se você olhar direitinho, ele vai formar umas raizinhas que, a partir dele, ó, que podem se grudar em coisas. Essa aqui não tá afim de grudar não, porque ela tá bem, tá feliz, tá caída aqui pro canto dela, e ela não tá muito afim de sair vivendo a vida loucamente por aí não. Ela tá bem feliz aqui no cantinho dela. Eu não quero ficar se agarrando em nada não. Esses caules podem possuir espinhos, e eu quero que vocês entendam uma coisa bem legal, olha só. Existem diferenças de espinhos e acúlios, tá? Acúlios são esses espinhos que vocês veem no caule. Os espinhos da rosa, por exemplo, elas são acúlios que vêm do caule. Mas os espinhos do cactus, eles são folhas que são enroladinhas. E aí essas folhas enroladinhas, elas servem como pequenos espinhozinhos, tá? São adaptações das folhas. E aí, galera, por último, a gente vai falar das folhinhas. Eu tô com uma aqui, já é bom pra gente dar uma olhada, ó, mais fácil, tá? Bonitinho. A gente tem partes dessa folha que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, no meio dessa folha aqui, bem no meio dessa folha, a gente vai ter o limbo aqui, ó, o limbo, que é a parte que é grudada no caule, tá? A gente vai ter aqui um pecíolo, a parte laminar, que é a parte verdinha, que a gente está vendo a parte laminar, e as ranhuras ou raivuras, né, que a gente vê aqui atrás, ó. As nossas ranhurinhas, tá vendo que tem um monte de risquinho? Se você tiver uma plantinha perto da sua casa, você pode ver. E existem vários tipos de folhas também, não é só as folhas que a gente consegue observar, elas não são todas iguais, tá? Se você a gente começar a dar uma olhadinha nelas, essas folhas vocês vão ver no microscópio que elas têm estômatos. E para que servem esses estômatos? Os estômatos, eles servem para trocar gás, eles servem para absorver oxigênio e liberar gás carbônico, que vai ser usado no processo de fotossíntese. Sim, galera, a gente vai falar de fotossíntese, não nessa aula, mas numa próxima aula, tá? Fiquem tranquilos, relaxem, uma coisa de cada vez, tá? Agora a gente tá falando só dessas minhas vulvinhas lindas de plantinha. Deixa eu aparecer de novo. Ai, bebê, eu amo esses bichinhos. Eu sou pai de planta.
A transpiração desses vegetais, sim, eles transpiram, eles perdem água, principalmente durante a noite. Durante o dia eles estão mais preocupados em acumular luz, né, para poder fazer a fotossíntese, e à noite eles têm mais essa visão de relaxar, respirar normalmente, e eles acabam exalando umidade, né? A Amazônia, por exemplo, tem uma coisa chamada que são os rios voadores, e eu não tirei o reloginho. Sai. A Amazônia ela tem esse lance dos relógios voadores, né, galera? Por que esses rios voadores? Porque é a evaporação, a transpiração dessas plantinhas que formam aquelas nuvens enormes em cima da Amazônia. Aí chove de novo, né? Fica aqui sempre chovendo, o dia inteiro chovendo ali. Tipos de folha. Podemos agora ver tipos de folha. Hoje eu vou corrigir com vocês os exercícios também, porque é um capítulo bem curtinho, né? Então, a gente tem folhas peninervéas, ou também chamadas de folhas das dicotiledôneas. O que é isso? São folhas que são nervuras grandes e paralelas, como as folhas da mangueira, da goiabeira, do cajueiro. Tá? Então você tem essas nervurinhas que eu mostrei para vocês. Essa aqui dá até para ver melhor as nervuras, ó. Cadê? Bebê. Isso aqui tá meio quebradinho. Para de se segurar nas coisas. Ó. Tá vendo as nervuras, ó, esses risquinhos? Essa aqui tá meio quebrada, mas já tá nascendo uma novinha aqui, ó, do ladinho. Ó, essas nervurinhas aqui, galera, são essas que eu tô falando para vocês de perinérvias. Então a gente tem um nome para dar para essa galera. Tem as paranérvias, que são as paralelas, que vão crescer retinhas. Então as perinérvias vão sair do meio e vão fazer assim, e as paranérvias vão crescer tudo retinho, tá? Existem folhas modificadas, que, por exemplo, a gente tem os cactos, eu não tenho nenhum aqui perto de mim. Ah, eu tenho sim, pera aí. Tem um picote. Tem um piquititinho aqui que eu tô criando ele, eu fiz esse vasinho pra ele, ó, que fofo, aqui, ó, junto com o meu ossinho de dinossauro, tá vendo? Essas pontinhas branquinhas que vocês estão vendo na minha folhinha aí, galera, elas são os espinhos, e os espinhos são folhas modificadas. Essas folhas elas são modificadas para duas coisas. Para evitar de perder água, como eu falei, nas folhas ficam os estômatos, que é onde vai sair a umidade da planta. Se você tem muito estômato, você perde muita água. E se você vive num deserto, não é legal você perder muita água. Não é maneiro. Então o que a gente faz? A gente pega essas folhas e enrola. Outra coisa também que é legal, que elas usam essas folhas modificadas, é como defesa. Então, quando alguém vai tentar comer, pegar, quebrar, causar qualquer dano a essa planta, primeiro você vai tomar uma espetada. Né? E é uma espetada bem sinistra. Né? Eu tenho outros cactos aqui que, ó, tem uns agulhões desse tamanho, né? Minha casa é cheia de planta. Adoro planta. Essas folhas modificadas, galera, então elas podem reduzir a transpiração e diminuir a exposição. Aí a gente tem, ó, os espinhos, que eu tô falando para vocês, aí na página 178, tem esses espinhozinhos fofos, tá? Também tem os catáfilos, ou catalófilos, tanto faz, tá? Esses catáfilos, eles servem basicamente como um órgão de reserva de nutrientes. Olha que legal, olha que legal. Tá vendo? Ele tem essa estrutura ali, como se fosse uma estrutura de uma cebola, bonitinha, ali dentro. Mas o que a gente tem aqui? Acabou. Basicamente é isso que a gente tinha para falar, então a gente vai fazer a correção dos exercícios. Quando você estiver assistindo esse filme, você vai parar. Não, você não parou, fui eu que parei, eu sempre faço a Você sempre cai, você sempre acha que deu pause e não deu. Eu tô mexendo, né? Não dá pra brincar de noite. Não dá. Enfim, vamos lá para número 1. A terra de um vaso com plantas foi molhada com uma solução de fosfato radioativo. Após 1 hora, as folhas apresentaram sinais de radioatividade, demonstrando que houve o quê? Respiração? Não. Fototropismo é o crescimento em direção à luz, nada a ver. Diferenciação? Crescimento não tem nada a ver com o fosfato radioativo.
Absorção. Sim, o que rolou? O fosfato estava na água, a água foi absorvida com os nutrientes pela raiz, e aí, amigo, foi para a planta inteira. Obviamente, a raiz passa para o caule e o caule passa para a planta inteira. Lembra que eu falei isso para vocês logo no comecinho. Número 2, nas plantas do engenheiro agrônomico, bababá, plantas com nervuras paralelas, retinhas, igual mato. Mato monocotiledônea. Lembra que eu falei? Olha aqui, a gente pode voltar aqui na página 177. Peninerves são de dicotiledônea e paralinerves, que são aquelas paralelinhas, igual matinho, são das monocotiledôneas. Think about it. Número 4, temos ali a correlacione as regiões de uma raiz e suas específicas funções, suas respectivas funções. Determina o crescimento. Quem determina o crescimento da raiz é a zona lisa, tá bom? Quem determina a proteção, quem faz a proteção da raiz é a coifa, é aquela parte que eu falei para vocês que ela vai ficar direto ali batendo no solo para poder entrar e poder sair aí quebrando os nossos lindos e maravilhosos vasinhos, né? Porque ela vai crescendo. A absorção da água é a zona pelífera, que são os pelinhos que fazem essa troca, como eu falei para vocês também. E por último, a gente tem a área onde surgem raízes secundárias, né, que é a zona de ramificação. Nada, tudo super tranquilo, nada demais. Número 5, as raízes são estruturas essenciais para o vegetal, uma vez que garante a retirada de água, sais e minerais do solo. Algumas raízes, no entanto, são extremamente especializadas e atuam em funções específicas. Analise essas funções específicas que a gente já falou delas hoje. Qual delas servem para fazer trocas gasosas com o meio? As de suporte? Não, a gente viu que as de suporte elas servem para suportar ali, criando, através do caule, várias raízes novas. As tubulares? Tubulares também servem para fazer uma espécie de suporte, mas elas não saem do caule, elas só crescem um pouquinho. Pneumotóforos, aí ó. Tá aí, esse cara pneumotóforo que vai fazer a troca gasosa. Vamos saber por que não é o resto, né? As aéreas não, só servem para agarrar por aí. E o Austórios também só serve para sair agarrando por aí. Então é pneumotóforo número 5, letra C. Então ficou número 1, letra E, número 2, letra D, número 3, letra D de novo, número 4, C de café e número 5C de acabou a aula de hoje. Vou deixar uns exercícios para vocês também, para vocês continuarem entendendo esse processo. Na próxima aula a gente vai falar de flor, fruto e semente, tá? No nosso lindo e maravilhoso capítulo 14. Um grande beijo para vocês, tenham um ótimo final de semana, sétimo ano. Tchau! Nem adianta dar tchau, porque para realmente acabar, eu tenho que vir aqui e apertar esse botão. Aí acaba.